dia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. Estamos iniciando mais um dia pela graça do nosso bondoso Deus. 11 de maio, Dia Nacional dos Agentes de Trânsito. Queremos agradecer pelas atividades do final de semana, por todas as mães. Queremos pedir pelo início da semana e por todos os trabalhadores. Ao final, queremos fazer a leitura de Hebreus 11, 1 até 12. Vamos juntos, falaremos com Deus em oração. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais um início de semana. Hoje, segunda-feira, muitos podem estar cansados, desanimados, talvez frustrados pelo final de semana que passou, mas muitos podem estar animados, contagiados pelo amor de mãe que celebramos ontem, o Dia das Mães. Não importa como estamos, Senhor. O que importa é sabermos que não estamos aqui à toa. Ainda estamos vivos e temos propósitos de vida, propósitos familiares, relacionais, propósitos na sociedade, para servirmos conforme as nossas vocações, propósito espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a perceber aquilo que há de maravilhoso nesta vida e neste mundo, a não termos um olhar tão crítico assim. Afinal de contas, vivemos em um mundo caído em pecado, repleto de defeitos, de vícios, de falhas, mas ao mesmo tempo vivemos em um mundo que foi criado por Ti, Senhor. E o Senhor nos amou ao ponto de ter enviado o Seu único Filho para morrer em nosso lugar. O Senhor nos amou ao ponto de ter criado a maternidade. Não há nada tão sublime, não há amor tão puro entre os seres humanos do que este. As mães geram, as mães amamentam, as mães tocam, as mães sentem, as mães se doam e tudo fazem por seus filhos, se sacrificam e nem percebem. Mãe é aquela que cuida, que cria. Sabemos que muitas vezes as biológicas, por algum motivo, dão errado. Mas ainda assim o Senhor muitas vezes fecha uma porta, mas escancara uma janela. Graças te damos, Senhor. Se não fossem as mães, não haveria tanto amor quanto ainda existe neste mundo caído em pecado. Graças te damos pelo Dia das Mães que passou, pela convivência familiar, por aqueles filhos agraciados que tiveram a oportunidade de estarem com suas mães. Também agradecemos pelas mães que ainda estão vivas, ainda que à distância. Também agradecemos pelas mães que já partiram, mas deixaram um legado, amaram, cuidaram. Querido Deus, graças te damos pelo início desta semana e pedimos por ela, para que possamos agir diferente, pensar diferente, fazer diferente, para que não sejamos apenas mais alguém vagando neste mundo caído, mas alguém que fará a diferença lá onde o Senhor nos coloca. Pedimos por todos os trabalhadores, por aqueles que acordaram cedo, que estão em deslocamento, por aqueles que estão no campo, por aqueles que estão nas cidades e até mesmo pelos agentes de trânsito que celebram o seu dia hoje. Talvez uma profissão odiada por muitos motoristas que tomam multa, mas que é tão necessária para que o nosso trânsito possa fluir e ter, de fato, uma convivência
que seja ao menos possível. Fica conosco, ó Deus, abençoe-nos neste dia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizar com a leitura de Hebreus 11, a partir do versículo 1 nós lemos: A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte, ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido, viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. E ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Eis a nossa leitura para o dia de hoje, o início do texto de Hebreus 11, um texto tão conhecido que exalta os heróis da fé. Heróis muitas vezes imperfeitos, falhos, pecadores, mas que foram movidos pela fé. Que a fé em Deus, a fé no Deus triuno, a fé na salvação em Cristo Jesus possa nos mover hoje e sempre, e que cada um tenha um abençoado dia, sendo bênção ao seu próximo. Fique na paz do Senhor.